Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês já escutaram aquela boa e velha frase: o bom filho a casa torna? Pois é, chega a ser até engraçado, mas foi o que aconteceu comigo. Lembra que eu contei que eu saí sem ter um objetivo, e que eu fui fazer curso de nutrição, vendi roupa e nada deu certo? Então, quando eu comecei a procurar emprego de novo, depois que melhorou lá a crise econômica, que voltou a ter as contratações e tal, o que aconteceu? Eu recebi uma proposta para voltar a trabalhar nessa empresa que eu tinha saído. Pois é, parece um absurdo, mas isso aconteceu comigo, cara. Eu dou muita risada. Quando eu recebi essa proposta, era para exatamente eu voltar para a mesma empresa, para o mesmo cargo, mesma função, o mesmo salário, os mesmos clientes. Eu só não sentei na mesma mesa. Eu simplesmente sentava do lado direito e comecei a sentar do lado esquerdo. Eu sentava de frente e comecei a sentar de costas. Tipo, foi a única diferença. E os BOs também, que eram muito maiores de quando eu saí a primeira vez. E quando eu recebi essa proposta de voltar para lá, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu, é isso, tá vendo? É o destino, cara. O meu destino é esse, é trabalhar com certificação de produto, é trabalhar nessa área da qualidade, que é a minha área de formação. Eu era infeliz naquela época, mas já passou todo esse tempo, tá diferente. As coisas mudaram, as coisas são outras e eu vou voltar com tudo. E aí eu lembro que minha mãe também me apoiou, como sempre, coitada. Vinícius também me apoiou. Só que quando eu contei pro Vinícius, o Vinícius falou exatamente o seguinte: olha, você vai voltar, mas você vai querer sair logo, porque você não gosta disso. Você esqueceu por que você saiu da outra vez? Aí eu falei, imagina, amor, eu vou voltar e vai dar tudo certo, você vai ver. E ele falou, bom, eu espero que eu esteja errado, né? Espero que você realmente volte, goste, fique. Mas não foi o que aconteceu. Mas enfim, eu voltei a trabalhar lá. Fiquei lá mais 1 ano e 1 mês, mais ou menos, né? O último mês foi mais para questão de treinamento de uma outra pessoa. E durante esse 1 ano, eu voltei já com uma outra cabeça, né? Eu voltei já pensando em alguns outros objetivos, em vontade de estudar, fazer coisas novas, fazer as coisas acontecerem. Mas a gente sabe que na teoria tudo funciona e na prática é totalmente diferente do teórico, né? Então eu voltei a trabalhar lá. Quando eu voltei, a área estava bem desorganizada. Foi um dos motivos que eu recebi essa proposta, porque quando eu estava lá as coisas eram muito organizadas e depois que eu saí perdeu bastante parte da organização ali da área que eu cuidava. E aí eu voltei e foi muito legal, assim, por uma parte, porque alguns clientes grandes que queriam sair, eles decidiram ficar porque sabia que eu tinha voltado. Como eu falei, eu cuidei dos mesmos clientes. E aí eu coloquei a casa em ordem. E quando eu coloquei a casa em ordem, eu já comecei a... Não é isso que eu quero pra minha vida. Meu, gente, eu sou muito indecisa, cara. Mas não é que eu sou. É ao mesmo tempo que eu sou indecisa, eu não sabia o que eu queria da vida. E é muito difícil, gente. É muito difícil quando a gente não sabe o que quer da vida, né? Pra nós. Eu senti assim, eu cheguei num nível de chorar, chorar mesmo, chorar. E falar pra minha mãe, falava, mãe, eu não quero ser uma Zé Ninguém. Eu não quero ser mais ninguém, eu quero ter o sentimento de gostar do que eu faço, de amar o meu trabalho, de amar a minha profissão, porque muita gente, assim, por que que eu não posso me sentir assim? Por que que eu tenho que ser diferente? Por que que eu não posso me descobrir profissionalmente? Qual que é a dificuldade? Onde que eu tô errando? Pra onde que eu tenho que ir? Meu Deus, e eu não tinha essas respostas. As respostas estavam dentro de mim mesma, eu tinha que procurar, né? E aí eu fiquei lá e aí eu não tinha aquele sentimento de pertencimento dentro da empresa. Eu falava, esse lugar não é para mim. Na época eu tive muitas decepções assim com pessoas lá dentro. Assim, questão de ser humilhada, meu, tipo, N fatores assim que não vem ao caso no vídeo, mas que me deixou muito mal. Eu fiquei numa sensação assim bem caótica da minha vida, porque eu comecei a ficar doente, né? Então fiquei doente, eu tive um problema de pele emocional que demorei para descobrir que era emocional. Eu fui descobrir inclusive quando eu saí de lá.
né? E aí, como eu não tinha esse sentimento de pertencimento, quando você sente que você pertence àquele lugar, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente alegre, você sente vontade de ir, e isso não acontecia comigo, né? E aí eu falei, nossa, o Vinícius realmente tinha razão. Eu voltei por questões financeiras, porque eu precisava ganhar dinheiro, como todo mundo que trabalha, né? Que se a gente não precisasse, a gente não trabalhava. Só que eu era muito feliz. E aí eu falei, eu não vou ficar aqui. Só que aí eu tinha e não tinha um objetivo claro. Eu tinha o objetivo que eu não queria mais ficar ali. Eu tinha aquilo muito claro. Não vou ficar aqui e não vou esperar passar mais 6, 10, 15 anos para poder tomar uma decisão, né? Porque conforme vai passando o tempo, quando a gente é CLT, principalmente, a gente fica, meu, eu não vou pedir as contas e perder tudo que eu tenho direito de 6 anos. Eu não vou pedir as contas, isso. Só que o tempo vai passando. Se você não decide mudar, as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito, né? E aí eu lembro que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida e tal. E aí o Vinícius me indicou um curso de uma imersão de autoconhecimento. E esse curso foi durante 3 dias seguidos. Foi sexta, sábado e domingo. E era tipo das 8 da manhã às 8 da noite, direto, assim, só parava pra almoçar. E foi um divisor de águas pra mim. Porque eu era uma pessoa extremamente negativa. Eu costumava ver sempre o lado ruim das coisas, como as coisas poderiam dar errado, né? Eu nunca vi o lado bom das coisas. Nossa, vai dar super certo se eu fizer isso, se eu fizer assado. E mesmo se não der, eu tentei. Não, eu não pensava assim, eu só pensava, o bagulho vai dar errado e eu vou me arrepender de ter feito isso e eu vou me lascar, né? Eu pensava muito assim e pensava errado, né? E aí, quando eu fiz esse curso de imersão, me ajudou muito porque foi um divisor de águas. Uma, porque eu melhorei a minha forma de pensar e de ver as coisas, de definir as minhas vontades, também me ajudou bastante. Eu me ressignifiquei em algumas coisas e foi muito bom. E eu lembro que quando eu voltei desse curso na segunda-feira, eu fui trabalhar já pensando, meu Deus do céu, que eu tô indo para aquele lugar, eu não gosto daquilo, eu não gosto do que eu faço. Me dá uma luz. Eu lembro que eu orava e eu falava, ai, Senhor, me dá uma luz. Mas eu falava, ô Deus, mas assim, você pode me dar uma luz do que eu vou fazer da minha vida? Mas mostra claro, tipo assim, Débora, eu vou fazer isso, né? E a gente costuma falar, a gente pede as coisas para Deus, mas a gente também precisa mover os nossos pés, né? A gente também precisa fazer a nossa parte. Deus vai abençoar, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E aí eu lembro que nessa semana que eu voltei, eu fui segunda-feira, tal, pensando, ai, tá, tô indo, enfim. E aí eu comecei a pensar, cara, eu vou anotar tudo que eu gosto de fazer. Eu gosto de comunicação, eu gosto de organizar festas, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo e fui anotando. E aí eu peguei e falei, deixa eu pesquisar uns cursos no Senac. Aí fui pesquisar uns cursos no Senac, aí eu vi um curso lá chamado Básico em Organização de Eventos. Eu olhei a grade lá e vi o que tinha e me chamou muita atenção. E eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso. E eu pensei, eu falei, eu vou aproveitar que eu tô aqui trabalhando e já vou me matricular porque eu consigo pagar. E se eu tiver que sair daqui, eu já vou ter um curso diferente do que eu tinha antes. Não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez, né? Não vou sair sem um objetivo. E aí foi o que aconteceu, eu me matriculei nesse curso de eventos, conheci a professora maravilhosa, foi assim também uma pessoa muito, muito boa na minha vida, que entrou na minha vida, me ajudou muito. Conheci algumas pessoas lá, que eu tenho até contato até hoje, e era um curso que eu gostava de ir, que eu não tinha vontade de ir embora. Sabe quando você... É isso que eu falei, o sentimento de pertencimento. Eu chegava lá, parecia que eu fazia parte daquilo, parecia que eu era aquilo. Eu me via lá, eu gostava, eu interagia, eu conversava, eu perguntava. E foi muito bom esse curso pra mim. E acabou o curso, né? E aí eu lembro que eu ia trabalhar e eu falava, nossa, meu, eu preciso fazer alguma coisa na área de festas, que é uma coisa que eu gosto muito. Vou pensar em algo. E aí eu já comecei a ter outras visões, né? Sobre festa, sobre evento, o que que eu queria. E aí eu decidi pedir as contas novamente da empresa, porque eu já tinha um objetivo. O meu objetivo era sair de lá e trabalhar com eventos. Era exatamente esse o meu objetivo. E, e foi o que aconteceu. Mas eu acredito que na época eu tinha que ter investigado mais, procurar talvez estagiar nessa área, mas eu não quis, porque eu tava num nível assim de
problemas de saúde emocional muito grande. Então eu decidi sair. E aí eu lembro que a gerente na época, quando eu fui falar pra ela que eu ia sair, que eu tava pedindo as contas, ela falou assim, como é que você faz isso? Ela falou assim, meu, quando você entrou aqui há 1 ano atrás, você falou que amava isso. Eu falei, realmente, eu achava que eu amava, mas eu vi que não tem nada que paga a nossa saúde, não paga a nossa paz. Então eu decidi sair realmente, só que eu já tinha um objetivo, né? O meu objetivo era trabalhar com eventos. E aí foi uma das decisões que eu tomei sozinha, porque a minha mãe falava, Débora, dessa vez você vai ter que tomar sua decisão sozinha, não vou dar minha opinião, o Vinícius também não, e foi muito bom pra mim que eu tomei uma decisão que valeu muito a pena, me fez, assim, avançar boas casas à frente deste jogo, chamado Vida, e foi ali que tudo começou no meu processo de transição de carreira. Foi essa tomada de decisão. Eu fiz um curso básico, porque eu queria uma coisa rápida, e foi ali que começou todo o meu processo de transição de carreira. Então, eu vou trazer mais desses detalhes para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo.